Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Defesa da Vida. E como vocês viram, o título da aula é sobre a ideologia de gênero. Então a gente gostaria de tentar trazer aqui um pouco sobre o que é essa ideologia e como que ela surgiu e foi bastante útil para a cultura da morte e para aquelas pessoas que estavam promovendo essa cultura da morte. Nossa ideia aqui, então, é tentar dar uma noção do que ela é, como ela surgiu, porque hoje a gente vive essa ideologia em todos os aspectos e ela é bastante prejudicial. O objetivo da ideologia de gênero, o centro da ideologia de gênero, é uma desconstrução da estrutura familiar, e a estrutura familiar é a base da sociedade. Mas a própria destruição dessa base social, como a gente já começou a apontar na última aula, é necessária para a promoção da cultura da morte, Então, a ideologia de gênero, como vocês podem ver, ela casa perfeitamente com essas ideias. Eu quero dar uma explicação de como isso aconteceu. E é importante a gente entender isso, porque a ideologia de gênero ela é muito vendida nos dias de hoje como uma certa ideia de que você está protegendo direitos, O direito de pessoas que têm uma orientação sexual diferente, que você está sendo discriminatório. Muita gente confunde, ser contra a ideologia de gênero com a questão de você estar discriminando os homossexuais, e não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, até porque a essência da ideologia de gênero é a desconstrução do gênero. Então, nem mesmo homossexual, nem mesmo nenhum outro tipo de orientação vai existir, porque tudo isso é construído, como a gente vai ver. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque ela deseja destruir a família, ela está sendo muito promovida. Quem ainda não está já acompanhando essa questão da linguagem, como eles estão desconstruindo a própria linguagem, com aquele todex, todes, com essas coisas todas, isso faz parte da ideologia de gênero, que quer realmente que não haja mais homem ou mulher, homossexual, heterossexual, gay, lésbica, nada dessas coisas. Na verdade, não. Como você coloca um termo neutro e a pessoa escolhe aquilo que mais encaixa para ela, justamente a ideologia de gênero. Não há gênero, Então, você escolhe quantos você quiser. Bom, para a gente poder chegar lá, eu quero relembrar um pouco do que a gente falou na última aula, que naquele período, quando estava já na terceira fase do Conselho Populacional, em que eles estavam colocando uma certa pressão nos Estados Unidos para que ele reconhecesse o problema populacional como algo grave, um problema interno dos Estados Unidos, de segurança dos Estados Unidos, o Rockefeller começou a perceber e o próprio movimento populacional começou a perceber que somente o planejamento familiar, como eles estavam trabalhando, não seria suficiente para aquele objetivo de frear, de parar aquele crescente populacional que o mundo estava passando e que seria, como consequência, grave para o desenvolvimento econômico, pessoas passariam fome, haveria uma guerra. Então, essas eram as preocupações com as pessoas que estavam fomentando o planejamento familiar como uma maneira de você conter o crescimento populacional. E o que era o planejamento familiar? Basicamente, anticoncepção, Então, era você fornecer as pílulas anticoncepcionais, DIUs, camisinha, até a pílula do dia seguinte, como eu falei, que apareceu, esterilização, todas essas coisas que eram coisas meio que médicas, Eram coisas, vamos colocar assim, até mecânicas, num certo sentido. Então, o pessoal, no final da década de 60, início da década de 70, percebeu que só isso não seria necessário. E o principal
autor que trouxe isso à tona foi o Kingsley Davis, que era um sociólogo da própria Fundação Rockefeller, que já vinha, né, junto com outros sociólogos, estudando a questão da sociedade há algumas décadas, e trouxe aquela teoria de que, para que você conseguisse realmente atingir aqueles objetivos que o movimento populacional estava querendo, só fornecer meios médicos não seria suficiente. O que você precisava era modificar a motivação das próprias mulheres em querer ter filho, a própria maternidade, que é algo que é natural das mulheres. Era necessário você tirar essa motivação, de alguma maneira. Então, o Kingsley Davis trouxe essa ideia. Ele deu algumas sugestões. Para você conseguir chegar lá, você precisaria modificar as normas sexuais, você precisaria emancipar a mulher, porque enquanto a mulher continuar pensando que ela que deseja estar com seus filhos, ser mãe, não, você tem que tirar ela de casa. Quanto mais ela está fora de casa, no mercado de trabalho, mais o tempo para ela casar, mais ela vai querer estabelecer a sua vida, não vai pensar em ter família, em ter filhos. Nessa questão da relação da sexualidade, apesar de que os métodos contraceptivos já estavam trazendo a mentalidade de que você poderia ter a relação sexual sem se preocupar com filhos, né, o que até então ninguém nunca tinha ligado uma coisa com a outra, porque a relação sexual sempre foi para ter uma família, né, e sempre foi assim. Essa que é a origem da sexualidade, é para que sejam gerados filhos e para que o casal se una, né. Os métodos contraceptivos trouxeram essa quebra. Então, mesmo ainda com essa mentalidade, ainda era necessário mais educação sexual para que quebrasse mais ainda essa ideia, para que a sexualidade fosse usada mesmo para o prazer, que fosse fomentar outros tipos de relacionamentos sexuais, tanto quanto possíveis. E foi assim que Rockefeller começou a financiar muito o movimento homossexual, o movimento feminista. E óbvio, era necessário se você quer chegar nesse objetivo da estabilização da população, né, para que não aumente exageradamente, você precisa alterar alguma coisa da família, porque a família é por onde saem os filhos. E qual que era a sugestão, então, do Kingsley Davis? Você precisava de alterar essa complementariedade que existe no papel entre o homem e a mulher dentro da família. Então, precisa de quebrar essa ideia de que há um papel de homem e um papel de mulher que se complementam dentro de uma família, porque isso vai contribuir para as famílias. Essa mentalidade existe, então isso tem que ser quebrado. Porém, o pessoal não sabia como promover isso, o que teria que fazer para isso acontecer. E é aí, então, que vem a ideologia de gênero, que estava sendo desenvolvida enquanto isso, né, por meio da corrente feminista, de outras situações que foram uma conjuntura que aconteceu e que até então a Fundação Ford percebeu isso tudo e começou a financiar isso. E aí, a partir da década de 90, então o gênero começou a ser promovido abundantemente no mundo todo. Então, como que surgiu o gênero, né? Não é possível a gente falar do gênero sem a gente trazer Marx, né? Karl Marx à tona. É das ideias de Karl Marx que o gênero ganha o seu desenvolvimento. Então, Karl Marx foi aquele economista, né, aquele sociólogo, a gente pode classificar assim, que tinha aquela teoria clássica que todo mundo conhece, né, da economia, que tinha os proletários e tinha os burgueses, e os proletários, os proletariados estavam sendo muito explorados pelos burgueses, né, os empregados sendo explorados pelos patrões, e ia chegar um determinado momento em que esses empregados iam se ver numa situação tão miserável e em tão grande quantidade que eles iam se revoltar contra os burgueses, né, contra os patrões, que eram cada vez menores, estavam cada vez mais concentrando as suas riquezas, ia fazer essa revolução contra eles e acabar com essa questão da exploração do rico pelo pobre, né, do patrão do empregado, e abolir a propriedade privada. Tudo ia ficar em comum. Na verdade, acabaria-se a propriedade privada e se estabeleceria a sociedade comunista. Basicamente, bem resumida, a teoria econômica do Karl Marx, né?
que veio com... Na verdade, existem outras várias coisas por trás disso, mas o que é importante conhecer aqui não é, na verdade, essa teoria. É uma outra parte da teoria do Karl Marx que muitas pessoas não sabem, que é uma teoria social de Karl Marx, né? No final da vida de Karl Marx, ele começou a ler alguns livros de um antropólogo, e nesse livro ele colheu a ideia de que na origem das sociedades não existia família. Era todo mundo tendo relações sexuais com todo mundo e que não havia família, e todo mundo vivia muito bem assim. Mas chegou um determinado momento da sociedade que o homem começou a acumular, né, o ser humano começou a acumular os grãos, né, da agricultura, começou a plantar, e aí começou a surgir a primeira acumulação de capital, né, de propriedade. Percebendo isso, o homem sentiu a necessidade, então, de deixar aquilo, né, para um herdeiro. E foi aí que o homem, então, começou a escravizar a mulher, para que ela pudesse ficar com ele em casa, e ele pudesse saber para quem iria passar a sua herança, né, a sua quantidade. Então, nesse sentido, a mulher é a primeira propriedade privada, e a família é a primeira sede de onde começaram as opressões. A primeira opressão, então, foi do homem sobre a mulher dentro de uma família, para que aquilo ali pudesse ser usado pelo homem, que era mais forte fisicamente. Então, ele segurava a mulher em casa como a sua escrava sexual, para que ele pudesse ter, então, a sua descendência. Então, assim, bastante resumido também, foi isso que começou a surgir no pensamento de Karl Marx, e ele deixou isso escrito, e o seu confidente, que era o Friedrich Engels, encontrou esses escritos, terminou de publicá-lo, e esse livro ficou conhecido como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É um livro onde está todas essas teorias de Karl Marx sobre essa questão da família e a necessidade de que, para que você conseguisse realmente alcançar a verdadeira revolução, alcançar a sociedade comunista, não seria necessário somente a revolução dos proletários contra os burgueses. Precisaria também de uma revolução dentro da família, né? Era necessário esse tipo de revolução, porque se isso não acontecesse, logo após a revolução do homem, do proletário contra o burguês, você iria ter novamente o homem dentro da família, explorando a mulher, ia começar toda essa questão da propriedade privada de novo. Porque o homem ia começar a se unir à mulher para ter a sua propriedade de novo, e passar isso para um herdeiro, ia começar tudo novamente. Então, precisaria de fazer essa revolução dentro da família. Essas ideias de Karl Marx ficaram, de uma certa maneira, por um tempo em stand-by, até que surgiu então Lenin e fez a revolução, que participou da Revolução Russa, né? E ele era bastante marxista, né, como todos sabem, e na Revolução Russa ele tentou implantar as ideias marxistas. Ele leu esse livro, Da Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, e ele tentou inclusive acabar com a família na Revolução Russa, mas ele não conseguiu. Ele tentou aprovar leis de aborto, lei do divórcio, e várias outras coisas para fomentar a destruição da família, mas acabou que eles perceberam que estava sendo mais prejudicial do que positivo. Nesse ínterim, estava surgindo também, no início do século XX, junto com todo esse processo, os primeiros movimentos feministas, né? Que, de uma certa maneira, nesse início do movimento feminista, havia ainda um certo movimento saudável, que lutava assim, pelo direito mesmo das mulheres, né? No sentido dela poder participar mais das coisas sociais, que até então as mulheres eram bastante restritas nos seus direitos da sociedade, não poderia ser nem considerada, de certa maneira, como uma cidadã no sentido pleno. Então o movimento feminista acabou conseguindo essa luta por esses direitos. Mas a partir do momento em que elas alcançaram isso, não pararam por aí, e a coisa começou, então, a evoluir mais, né? E aí o movimento feminista começou a perceber que aquilo que os revolucionários
marxistas estavam colocando da exploração sobre os burgueses, com os operários, né, dos patrões com os operários, era o que os próprios homens estavam fazendo com as mulheres mesmo. Os maristas tratavam mal, os revolucionários estavam tratando mal as mulheres. Então eles perceberam, de fato, e elas estavam já por dentro da teoria de Karl Marx sobre esse assunto, de fato, a verdadeira revolução não é somente dos operários. A verdadeira revolução é essa que está nas mulheres. Não é necessário mesmo uma revolução feminista, que precisa realmente lutar mesmo as mulheres para se deixar essa opressão que os homens estão fazendo contra ela. E foi aí que começaram então as feministas estudarem, fazerem pós-graduação e fornecer teses sobre esses assuntos. E um dos primeiros livros sobre isso foi um livro, na década de 70, da Kate Millett. E ela estava questionando por que Lenin não conseguiu fazer o trabalho sobre a família. Por que ele não estava conseguindo, então, fazer aquele trabalho sobre a família, que era o que o movimento feminista precisava fazer, essa exploração que começou a acontecer, que foi uma das primeiras explorações de acordo com o movimento marxista, né? E a exploração do homem sobre a mulher na família. Bom, ele não conseguiu fazer isso porque ele estava colocando isso sobre lei, sobre decreto. Você não faz isso. Não é dessa forma que você acaba com uma instituição milenar como a família. Então, o que é preciso fazer é uma revolução sexual mesmo. Uma revolução não por lei, é sexual. É a mulher realmente se fazer uma revolução contra o homem, de um sexo sobre o outro. E você quebrando essa questão que a família, porque é na família que o sexo feminino e o masculino se unem ali dentro, você quebrando isso e fazendo uma revolução sexual onde você faça sexo de todas as maneiras, inclusive ela é a favor até do próprio incesto, isso você deixando as relações sexuais de ser um tabu, você fazendo qualquer tipo de relação sexual, você acaba conseguindo fazer essa revolução que acaba destruindo a família. A própria Sulamit Firestone, que foi uma outra que escreveu um livro, uma outra feminista que escreveu um livro sobre esses assuntos, realmente falava isso. Você precisa... Na verdade, a sociedade ela era pansexual. Existiam todas as formas de relações sexuais possíveis. Nós precisamos voltar para isso. Então, você tem que fomentar todos os tipos de relações sexuais mesmo. Pedofilia, incesto, adultério, todas as outras formas de relacionamentos sexuais possíveis, porque assim você realmente desconstrói a família. Então, essas teorias começaram a ganhar muita força na década de 70, quando já estava surgindo toda a questão da revolução sexual. E aí vocês lembram que o Kingsley Davis estava pedindo exatamente por um modo de trabalhar que desmotivasse mesmo a questão das mulheres desejarem ter família e ter filhos. Ora, esse movimento feminista, que estava então ganhando força, exatamente casava com essas ideias. Então, quando ele pedia para você começar a desmotivar as mulheres, emancipando elas para o mercado de trabalho, para que elas não queiram ficar se preocupando com família e vão para o mundo, assim, trabalhar e adiar mais tempo dentro de casa, e você mudar os padrões nas relações sexuais, então que é exatamente isso que as teorias feministas estavam trazendo, porque as pessoas pensavam em relacionamento sexual ainda para uma família, mas na verdade você tem que fomentar o quão possível de relacionamentos sexuais possíveis, todas as formas de relacionamentos sexuais possíveis, até isso virar um costume, e desse costume se tornar uma lei. Então Kingsley Davis escreveu um livro sobre isso. E o mais importante, a necessidade de alterar a complementariedade do homem e da mulher, o papel do homem e da mulher dentro da família. Então, esses pedidos do Kingsley Davis eram exatamente o que a ideologia de gênero viria, então, a trazer. Então, juntamente com esse movimento feminista que estava pedindo essa revolução sexual, e com essas ideias que o Kingsley Davis estava trazendo, paralelamente a isso, havia um psicólogo chamado John Money, que começou a fazer alguns estudos da Universidade de Johns Hopkins sobre a sexualidade humana. E o John Money, isso
já também na década de 70, 60, 70 por aí, ele veio então com a teoria de que a sexualidade humana é algo cultural, não é algo biológico. E é aí que ele traz então os primeiros argumentos e as primeiras terminologias que a ideologia de gênero vai começar a usar a partir da década de 90, quando ela vai unir toda essa questão do movimento feminista com essas ideias da necessidade de você modificar e alterar, desconstruir a estrutura social que estava vindo pelo movimento populacional, né, junto com essas ideias do John Money. Então, John Money dizia, não, a sexualidade ela não é algo biológico, ela é algo que a própria sociedade constrói. E o John Money ele começou a fazer experimentos com isso. Não vou explicar todo o experimento dele aqui, vocês podem procurar na internet, mas é um experimento com a família dos Heimers. Em resumo, essa família dos Heimer teve 2 gêmeos, né, um casal, né? Não, um casal não, um homem e 2 meninos gêmeos, e um deles, numa cirurgia de fimose, ele teve o seu órgão sexual cauterizado. E como os pais ficaram preocupados e viram na televisão que o John Money estava apresentando essa ideia de que a sexualidade não era biológica, era algo que poderia ser construído pela cultura, os pais levaram ele o filho até lá, e o John Money começou a trabalhar então com sua experimentação em cima dessa criança, de tal forma que ele pudesse provar a sua teoria de que o fato da criança ter nascido homem não significava que ela seria homem, que ela seria construída como mulher. E fizeram experimentos absurdos, depois vocês procurem para vocês verem como foi absurdo. E o mais grave de tudo é que o John Money publicava os seus resultados como sendo um grande sucesso. Então isso ganhou muita força. E ele foi tido mesmo como uma teoria de grande sucesso, foi promovido como muito sucesso. Posteriormente, um jornalista descobriu a verdade, foi entrevistar as próprias pessoas envolvidas e descobriu toda a mentira, né? Desde sempre. O próprio David Heimer, que foi quem sofreu com todo o processo de desconstrução da sua característica, né, da sua personalidade como homem, sofreu muito, tiveram vários experimentos horríveis, desde o início ele não se aceitava, mais ou menos aos 14 anos os pais tiveram que contar, ele reverteu todo o processo, mas no final das contas a família foi toda destruída, a mãe desenvolveu depressão, o pai virou alcoólico, o irmão se suicidou com drogas e no final das contas ele acabou também se suicidando. Enfim, é uma história trágica que foi para provar o experimento do John Money, que na verdade foi divulgado como sucesso, mas que foi uma grande mentira, mas que foi o experimento que a própria ideologia de gênero usou como base para justificar a sua teoria. E exatamente a teoria de gênero é o quê? Que não existe sexo biológico, o que existe é gênero. E o gênero é uma construção da sociedade. Então, existem quantas sexualidades possíveis, que não está baseado no sexo biológico. Isso é construído, a pessoa é fluida. Então, nesse sentido, com essas ideias do John Money, apareceu, na década de 90, a grande autora, então, que juntou tudo isso. Juntou esse movimento feminista, com essa necessidade da desconstrução social, né, do desconstrutivismo, que ela já vinha estudando, com essas ideias do John Money, né, de que a sexualidade era construída, e ela trouxe, então, a questão da ideologia de gênero. E para ela o gênero é exatamente isso. Você constrói o seu papel da maneira como você quiser. Não há homem, não há mulher. Ela questionava inclusive o próprio sexo, não existiria nenhum sexo, porque isso tudo é construção. Inclusive não existiria, na verdade, nem tipo, porque é tudo fluido. O seu gênero você constrói da forma como você quiser, em determinado momento, como você quiser. Então a Judith Butler, no seu livro Problemas de Gênero, incorporou isso tudo e trouxe isso na década de 90, que foi exatamente a teoria que a Fundação Ford viu
como a teoria necessária para promover aquilo que ela queria, quando ela enxergou a necessidade de promover as ideias do Kingsley Davis para alcançar aquele objetivo que ela queria da contenção do crescimento populacional no mundo. E aí a Fundação Ford, então, vocês lembram que em 74 o John Rockefeller já estava por dentro da teoria do Kingsley Davis, ele havia sido convencido pela Adrienne Germain, que era uma aluna do próprio Kingsley Davis, de que você precisaria não mais dessa questão médica do planejamento familiar, mas sim a necessidade de você promover as mulheres, e inclusive essa questão da desmotivação da necessidade delas quererem ter filhos. E aí, Rockefeller discursou em Bucareste, em 74, na Conferência sobre População. Isso causou um certo alvoroço, essas novas ideias. O próprio movimento populacional se sentiu meio traído. E durante esse período, até no início da década de 80, o Rockefeller morreu em 78, a Fundação Ford e outras fundações começaram a promover essas ideias, até que, na década de 80, a Fundação Ford, onde a Adrienne Germain estava trabalhando, começou a construir, então, um modelo, um programa para trabalhar durante a década de 90 com toda essa teoria que eu estou explicando agora, para alcançar esses objetivos que eles estavam querendo implantar. Então, foi aquela nova fase dos direitos sexuais e reprodutivos que trouxe à tona a ideologia de gênero. E é nessa fase que entra o envolvimento completo da ONU em tudo isso. Porque logo que o Rockefeller, logo que surge a mudança, um pouco da mudança da mentalidade no final da década de 60, a ONU começa a entrar no meio desse movimento. O Rockefeller cria dentro da ONU o Fundo das Nações Unidas para o Controle Populacional, FNUAP, para trabalhar com a questão do movimento populacional, e esse fundo vai ser muito usado para realmente promover a ideologia de gênero na década de 90. Então, quando entra na década de 90, depois de todo esse movimento do surgimento da ideologia de gênero, e do plano que a Fundação Ford estabeleceu para trabalhar na década de 90, que eu falei na aula passada, aquela estratégia para os anos 90, que a Fundação Ford estabeleceu, onde estavam os direitos sexuais e reprodutivos, a Organização das Nações Unidas, então, organiza duas grandes conferências que são extremamente importantes para todo esse assunto, que é a Conferência de 94 e a Conferência de 95. A de 94 sobre população no Cairo, foi onde surgiu a ideia dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, nessa conferência, a ONU foi completamente instrumentalizada por organizações feministas, patrocinada pela Fundação Ford, onde a Adrienne Germain já havia pensado em tudo o que ia acontecer, já tinha trabalhado naquele plano para a década de 90, já sabia que era necessária a ONU. Por que a ONU? Porque a ONU ela está no mundo inteiro, por meio das suas agências, então, e todas as nações estão ali, então é o lugar ideal para você colocar a estratégia em ação em todo o mundo. Então eles injetaram muitas organizações feministas, foi aonde as organizações feministas vieram à tona, começaram a ser muito financiadas para promover essas ideias e tomaram conta da Conferência de 94. Houve um grande embate, porque o movimento pró-vida se acordou na década de nessa conferência, apesar de que um pouco atrasada, porque o movimento feminista e as fundações já estavam estudando isso há bastante tempo. O aborto quase passou na década de 90, na conferência de 94, mas graças a um trabalho, até inclusive do Papa João Paulo II, que percebeu tudo isso e começou a organizar o movimento pró-vida, eles conseguiram um certo efeito. Mas na conferência de 94, os direitos sexuais e reprodutivos apareceram lá e conseguiram também introduzir ali um conceito de gênero. E aí, em 95, as próprias pessoas que estavam na conferência de 94 já estavam dizendo que em 95 eles iam conseguir estabelecer o gênero, ganhar essa conferência de 95, que era sobre as mulheres, para promover essa questão toda do gênero.
E foi na conferência de 95 que, de fato, eles colocaram o gênero dentro dela e o gênero começou a realmente ser promovido como uma plataforma de ação da ONU mesmo no mundo todo. Todo esse movimento do gênero que eu falei, que já vinha sendo estudado, que já vinha sendo trabalhado, que foi algo muito forte que a Fundação Freud fez, foi exatamente aquilo que o Conselho Populacional fez, quando ela conseguiu a aprovação do aborto lá nos Estados Unidos e no mundo todo, né, no final da década de 60, colocando muita gente para estudar a questão populacional. A Fundação Ford fez com gênero, colocou muita gente para estudar gênero no mundo inteiro nas universidades. E aí o conceito do gênero começou a ganhar muita força. E o movimento pró-vida teve um trabalho para conseguir compreender isso. Tanto que na conferência de 95, a gente vê nos documentos a dificuldade que foi para o pessoal conseguir entender o que era gênero, quando o movimento feminista, aquelas pessoas que estavam promovendo o gênero, já sabiam perfeitamente o que era. Mas ninguém entendia, até então, por que aquele pessoal estava desvinculando o sexo de gênero, sendo que sempre se entendeu assim. Mas era porque, exatamente, não era uma ideia de que você desejava a promoção do direito das mulheres, um direito sexual reprodutivo, porque por que o direito sexual reprodutivo é exatamente a ideia do que o gênero precisa? Porque o direito sexual e reprodutivo é exatamente aqueles conceitos das pessoas, das mulheres, né, das pessoas poderem ter os seus relacionamentos sexuais, o direito de se reproduzir ou não, com quem quiser, de quantas formas quiser, como quiser, né, de todas as formas possíveis, quaisquer que sejam os papéis. Então vocês percebem que tudo isso casa com os conceitos do gênero, porque como no gênero é tudo fluido, não existe um papel de homem, um papel de mulher, uma sexualidade correspondente a isso, então você fomenta os direitos sexuais e reprodutivos, e isso acaba fomentando toda a questão da ideologia de gênero. E aí foi assim que se entrou na conferência da ONU a questão do gênero, e que ganhou força e foi promovido como uma estratégia da ONU para ser implantada no mundo todo a partir de meados da década de 90. É por isso que a gente vê falar sobre isso com tanta força no mundo todo. E a gente consegue perceber que a necessidade do gênero não é como algo para promover a defesa dos direitos das mulheres, ou dos direitos das minorias, ou dos direitos dos homossexuais. Não. A necessidade da ideologia de gênero é porque há uma necessidade de você desconstruir a família. E não há uma ideologia melhor para desconstruir a família do que você promover o gênero, que diz que não há papéis sexuais, não há gênero, é tudo uma construção, não há sexo biológico, não há uma sexualidade que corresponde ao sexo biológico, isso tudo é uma grande construção cultural. Então você pode construir isso da maneira como você quiser. Ora, se você pode construir isso, e é exatamente o homem e a mulher que constroem uma família, então você desconstrói a família. Isso é necessário para a cultura da morte. Essa é a essência da cultura da morte, a desestruturação da sociedade, principalmente da estrutura familiar. Eles precisam disso, é por isso que o gênero é bastante fomentado no mundo todo. Então, toda essa segunda estratégia dos direitos sexuais e reprodutivos, fomentada pela ideologia de gênero, está sendo promovida desde a década de 90, de meados da década de 90 até hoje. Então, claro que existe muito mais por trás de tudo isso. Novamente, aqui fica apenas os pontos principais para que a gente estude e compreenda toda a gravidade disso, e não nos deixemos ser enganados por essa ideologia. Existe um livro muito bom e muito importante para que a gente compreenda melhor essa questão da agenda de gênero que foi promovida pela ONU, redefinindo esse conceito de igualdade, do homem e da mulher, e toda a promoção disso, que se chama exatamente A Agenda de Gênero. É uma obra da Dave O'Leary. Procure na internet e leiam esse livro.
e se tornem cada vez mais conscientes desse problema, porque hoje em dia toda essa ideologia está permeada nas universidades, no nosso meio mesmo. Hoje é muito difícil a gente entender as coisas sem colocar o gênero no meio. A gente já não mais já está tão acostumado exatamente essa necessidade, a coisa que precisa se tornar um costume. Nós já estamos acostumados a dizer gênero, vemos isso em formulários, nas empresas, em todos os lugares, e nós não percebemos como isso é um processo de desconstrução mesmo, né? Então, estudem, procurem se informar e vamos cada vez nos fazer mais sábios para enfrentar a cultura da morte e defender a vida e a família. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.